Muito bem. Pois, você não pode perder simplesmente este momento de diálogo, de transformação, de formação, simplesmente ouvindo, não é? Você precisa primeiro estar comigo, não é? Focar a sua atenção para essa imersão. Obviamente, só desta forma é que você vai conseguir obter resultado, transformações. Senão, depois no final não percebeste nada, perdeste o seu tempo e de nada serve, não é? Mais vale você decidir não estar aqui e se dedicar a outras coisas. Se você quer obter resultados, você precisa estar aqui comigo, sentado no seu cantinho, sem incômodo, para que você possa aprender o máximo de conteúdo. Depois, você precisa anotar. Você precisa de uma agenda e uma infográfica para anotar, ou anota aí no telefone, algum caderno, mas você precisa anotar, porque cientificamente a nossa mente só é capaz de captar 5 a 10% da informação que recebe. 5 a 10%. Então, você precisa anotar os insights, aqueles elementos que você entender serem importantes, você precisa anotar, registrar, para que você, durante o seu processo, a sua caminhada, você possa de facto, portanto, consultar e indo a analisar aqueles aspectos importantes, e depois você, obviamente, vai perceber que faz muito sentido o que nós vamos passar aqui. E depois, porque eu vou falar numa certa velocidade para fazer com que, para permitir com que eu possa passar o máximo de conteúdo. Então, você precisa anotar, isso é importante. Nós temos alguns internautas no Instagram, no Facebook, portanto, precisam migrar aqui para a nossa sala secreta, nossa sala do Zoom, não é que aqui a experiência é bem melhor no Facebook, no Instagram eu não consigo fazer a apresentação. Eu aqui vou trazer uma apresentação, conteúdo com apresentação, então a experiência é bem melhor. Por isso eu preciso que vocês emigrem para a nossa sala, e já temos aqui um número considerável, emigrem para aqui. Vejo que temos muita gente no Facebook e no Instagram. Depois, uma das questões que durante essa semana que estávamos a preparar a imersão, as pessoas foram enviando perguntas a questionar. Para que é que serve essa imersão? Afinal, essa imersão, inclusive os meus mentorados, questionaram, mas para que é que serve essa imersão? Nós já estamos a fazer a mentoria com o mentor, precisamos mais dessa imersão. E eu disse, olha, essa imersão é para as pessoas que ainda não têm definido os seus objetivos financeiros. Primeiro, aqueles que não têm clareza, muitas vezes nós dissemos, queremos ganhar mais, queremos melhorar a nossa qualidade, a nossa condição financeira, mas não sabemos de concreto, objetivamente, quais são nossos objetivos financeiros. Às vezes, essa é das grandes dificuldades que nós temos. Queremos alguma coisa que não temos presente e preciso o que é que efetivamente queremos. Qual é o número que nós queremos? Então, essa imersão é para você que não tem clareza dos seus objetivos financeiros. Durante essa imersão, durante 2 dias, diferente da última imersão, durante 2 dias, hoje e amanhã, nós vamos falar sobre o caminho, os passos, e hoje vamos terminar com o passo a passo que você deve seguir para você construir a sua liberdade financeira. Ter a possibilidade de você viver, cuidar das suas despesas mensais sem depender do seu salário. É isso que nós queremos que você construa. Então, essa imersão é para você que não tem clareza dos seus objetivos financeiros. Depois, é também para você que não consegue controlar o seu salário, o seu rendimento. Para você que nem tem noção de quanto é que você ganha, não é? Primeiro, não tem noção, fica fácil dizer a alguém, perguntar a alguém quanto é que ela ganha. Se tiver um rendimento, é fácil dizer, não, meu salário é de 100, é de 200, é fácil dizer. Quando eu tenho várias fontes de renda, eu depois posso não ter controle e não saber ter consciência de qual é o meu rendimento. Então, primeiro é ter compreensão de quanto é que eu ganho. Depois, o mais grave, o que é comum nós encontramos hoje na nossa sociedade, é as pessoas não saberem quanto gastam. Este é o grande tema. As pessoas nem sabem, não têm consciência de quanto é quanto gastam. Então, para você que não sabe quanto é que você gasta durante o mês, não é? Só se propõe a atender às despesas que vão surgindo durante o mês, essa imersão é para si. Ou para você que até tem um bom rendimento, tem um mínimo de conhecimento, de informação, de educação financeira, já poupa e tem a preocupação de investir e tem estado a se questionar, onde é que eu vou investir? Quais são os instrumentos financeiros onde eu posso colocar o meu dinheiro que me dá alguma segurança de retorno com alguma rentabilidade? Para você que até já poupa e não sabe onde investir, essa imersão também é para si.
Então, portanto, olhando para esses elementos, essas são as razões que faz com que você deva estar aqui nessa imersão. E essa imersão vai fazer com que você tenha o máximo de informação e de conteúdo que vai fazer com que você possa tomar as melhores decisões, ok? Porque eu, pessoalmente, vivi essa jornada de transformação. Houve um momento na minha vida que nós vivíamos numa situação de muita carência. Eu vivi no Kazenga, e no Kazenga, numa condição muito difícil. A minha mãe era professora, e nós, nessa altura, eu não sei, aqui eu olho para as pessoas, as idades, devem ter mais ou menos noção. Aqui a tia Esmeralda, a William, mesmo a Alcione, devem ter noção que há alguns lá, 2003, 2003, 2004, a função pública pagava o salário no dia 45, no dia 50. Esse país já melhorou muito. É hoje que o Estado paga no dia 2, dia 3, quando muito, dia 5. O Estado pagava no dia 40, dia 50. E era difícil, era um sufoco, era uma frustração nós aguentarmos. Vejo que a minha imagem colou, mas eu não sei se, continua, se me estão a ouvir, se me estão a ouvir. Ah, pois, acho que retomou. É hoje que o contexto mudou, mas antes era pago o salário no dia 45, no dia 50, e era difícil, não é? E com o rendimento, o salário que a mãe tinha, não conseguíamos suportar o tanto dos dias, as despesas do mês, era uma vida muito difícil. Hoje fica fácil falar porque hoje temos um patrimônio ativo, conseguimos acumular um tanto que nos permite ter uma vida mais livre, mais segura, mas antes foi muito difícil. Tanto é que houve um período que eu decidi ir vender sacos no Roque Santeiro. Eu não sei se conhece, eu estava a ver aqui a Dona Esmeralda é das pessoas da William, Dona Esmeralda, não sei os outros. Se tiver a experiência do Roque Santeiro, mesmo o prazer, eu penso que sim. Não sei, aqui dos internautas, podem me dar algum feedback. Lembram-se do Roque Santeiro, que era dos mercados, os maiores mercados ao nível da África Austral, mercado informal. Eu não é, decidi, para ajudar com as despesas de casa, mesmo com a minha formação, decidi vender sacos no Roque Santeiro. É curioso que e Deus sabe fazer as coisas. Houve um período que lamentava e estava revoltado com Deus porque havia dias que eu, depois de vender, no final do dia, depois das vendas, já com algum dinheiro no bolso para ir para casa, pois o William disse, sim, lembro muito bem, porque vendia apenas por lá. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. Eh, no final do dia, já com algum dinheiro, depois de conseguir girar o mercado, era um mercado grande, depois de conseguir fazer alguma venda com algum dinheiro no bolso, ia para casa. Eu várias vezes me cruzava ainda no mercado com quatro, cinco jovens que me rodeavam, adultos, era miúdo, 2004, 2003 era miúdo, e me pediam 100 kwanza, 200 kwanzas. E eu, com medo, por conta da idade, da altura, eu tirava no bolso do meu dinheiro parte para entregar. Só que eles me recebiam o dinheiro todo. Era frustrante ir para casa, não é? Sem o dinheiro das vendas. E foram assim várias vezes. Eu não sei se eles me perseguiam, mas era assim várias vezes. Para dizer que eu passei por essa situação, por essas carências, por essa dificuldade, e hoje consegui fazer essa transição para uma realidade, para resultados diferentes. Fiz uma caminhada que me permitiu construir um patrimônio, não é ter ter liberdade financeira. Mas isso aqui, mais do que uma formação acadêmica, resultou também de várias formações que eu decidi fazer, sobretudo relacionada à educação financeira, não é? E muitas vezes a grande dificuldade que nós temos é investir no principal ativo da nossa vida, que somos aqui a nós mesmos. Eu decidi começar a fazer esse processo de investimento no principal ativo, não é? No principal ativo da minha vida, que é a mim mesmo. E hoje, até hoje, eu estive a fazer cálculos, até hoje eu investi à volta de 6 milhões, quase 6 milhões, não é? 6 milhões muito por conta das mentorias, as mentorias.
são relativamente mais caras por conta dos resultados que elas geram, não é? Eu tive que investir. Então, você pode igualmente fazer o mesmo processo, você pode igualmente fazer a mesma caminhada de transformação, de crescimento, de mudança, para que você possa transformar os seus resultados. Deixem-me cá. Se permite. Pois você pode igualmente fazer a mesma caminhada para transformar os seus resultados. Não há nada mágico, não há nada que resulta de apoio. Às vezes é fácil dizer, é fácil olhar para os resultados das pessoas. É fácil olhar para os resultados das pessoas e dizer que a pessoa conseguiu porque teve apoio, porque teve sorte. É fácil dizer isto, não é? Mas uma coisa posso vos dizer: é possível alcançar os resultados que nós desejamos, é possível sair da condição de carência, de dificuldade, sair da condição em que nos encontramos financeiramente para uma condição melhor. Mas para isso, obviamente, temos que colocar uma coisa na cabeça. Obviamente que isso não vai resultar simplesmente de lamentações, não vai resultar de sorte, não vai resultar simplesmente do desejo, não é? Mas de um trabalho. Por isso é que nós decidimos fazer aqui essas imersões, para que você possa despertar e perceber os caminhos que você deve seguir para transformar os seus resultados. Eu gostava de pedir aqui aos nossos versos, só vejo a Dona Esmeralda aqui. Gostava que vocês pudessem ligar as vossas câmeras, só para que eu vos saudar e irmos já para nosso material da apresentação. Podem ligar as vossas câmeras, se faz favor. Eu só consigo ver a Dona Esmeralda. Eu sei que são todos bonitos, não têm dificuldade de apresentarem aqui os vossos semblantes. Alciona, fazer aqui o adeus. Muito obrigado. Pois, eu estava a me sentir sozinho e preocupado. Podem os prazer, Marques, podem ligar William, obrigado. Podem ligar as vossas câmaras para que eu possa verificar e ter também noção que efetivamente não estou sozinho, não é? Isso começou a me preocupar, mas vejo que não estou sozinho, temos aqui os nossos internautas. Nós temos muitos internautas ainda aqui no Instagram e Facebook. Eu não sei se têm encontrado alguma dificuldade para migrarem para a nossa sala, que aqui a experiência é espetacular. Então, quero convidar aqui o nosso coach Mateus, também, muito obrigado. Vamos então para o nosso grande momento de transformação e de partilha de conteúdos. Vou agora partilhar aqui a minha tela para nós entrarmos para o nosso momento de. Pois, conseguem visualizar? Espero que consigam visualizar a minha tela. Hum, eu vou fazer aqui, pois. Pois então, como dizia, todo o processo de transformação, ela requer algum trabalho, alguma estratégia. Obviamente que parte o processo de construção da liberdade financeira, ela pode ser feita sozinho. Eu posso hoje recorrer aos livros, às palestras, mas certamente que vou ter mais dificuldade fazendo sozinho do que ter alguém para me orientar, que me possa ajudar. Então, vocês vão ter a oportunidade amanhã de receber a oportunidade, vamos oferecer uma grande oportunidade para que você possa ter alguém que lhe segure nas mãos para levar os resultados financeiros que você deseja. Vamos então começar por apresentar aqui a primeira breve apresentação de quem é o mentor Salvador. Mentor Salvador Ramos, sou mentor e treinador financeiro, analista de perfil comportamental, autor de 2 livros, e um dos livros, muitos de vocês conhecem, muitos de vocês têm um livro, e um dos livros é o livro relacionado à educação financeira, o poder do orçamento financeiro, perdão, o poder do orçamento familiar, não é? Quem não tem precisa adquirir o livro.
e nós decidimos fazer um livro de bolso. Não é um livro, não são daqueles livros que custam 20, 30 mil quase. É um livro de bolso, um livro poderoso, pelo menos o feedback que temos recebido dos nossos mentores e de muitas pessoas que leram, portanto, tentando transformar os resultados das famílias. Meu objetivo a minha missão como treinador financeiro é ajudar as pessoas a clarificarem os seus objetivos financeiros e partilhar ferramentas financeiras adequadas para que elas possam atingir, alcançar a prosperidade. Você pode estar a se questionar, mas Salvador, pode estar a se questionar que as ferramentas que você utiliza, a sua experiência pode não servir para nós. É verdade, concordo que a minha experiência, concordo que as ferramentas que eu partilho podem não se adequar ao seu perfil, mas uma coisa posso lhe dizer, eu, quando fiz a formação com os meus mentores financeiros, eu decidi investir nos mesmos instrumentos financeiros, nas mesmas aplicações. Pelo menos decidi fazer o que eles fazem e hoje tenho resultados que posso dizer que têm sido transformador e que têm feito grande diferença naquilo que é a minha gestão financeira. Pelo menos a experiência que eu tive de fazer igual o meu mentor resultou, não é? Eu não sei se vai resultar consigo, mas uma coisa posso dizer. O que nós estamos a fazer vai certamente lhe ajudar a tomar consciência do que você precisa fazer e tomar decisões mais assertivas. Então, quer sirva ou não, mas vai certamente lhe gerar algum benefício que poderá ajudar nos seus objetivos financeiros. Depois, nós trazemos aqui, primeiro, antes de olharmos aqui para o caminho de forma objetiva que eu preciso correr, fazer para construir a minha liberdade financeira, não é? Sair do quadro financeiro que me encontro para resultados maiores, não é? E eu gosto de falar sobre esses temas, porque são temas que praticamente é a minha experiência, não é? Eu, no final do dia, estou a partilhar aquilo que é a caminhada que eu faço, que eu fui fazendo durante esse período, que me gerou os resultados que eu tenho hoje. Então, eu gosto de falar sobre esses temas. Vamos começar por falar por que é que eu ganho pouco. Muitas das vezes, o tema que se coloca é o que é que tem estado a fazer com que eu ganhe pouco? Não obstante a dedicação, o esforço, não é? E nós vemos como é que as pessoas, apesar de serem pessoas dedicadas, fiéis, sacrificadas, não é? Mas vemos que as pessoas no final do dia não conseguem obter o rendimento que sempre desejaram, que sempre aspiraram, ou ao menos que dizem que merecem. E vemos pessoas que não são nem são aparentemente dedicadas, não se vê que são pessoas dedicadas, não são fiéis, mas vemos como é que essas pessoas têm um rendimento bem melhor em relação a nós, ou pessoas que nós conhecemos a sua história, não é? E vemos como é que as pessoas, não é? Conseguiram passar de um quadro para outro. O que é que tem estado a fazer, não é? Que uns possam ganhar mais, os outros menos. Eu trouxe aqui dois quadros dois quadros para permitir a nossa reflexão sobre o que tem estado a determinar com que uns ganhem mais do que os outros, não é? E o primeiro elemento que eu trouxe é a falta de habilidades, ok? A falta de habilidades. Pois eu vou precisar aqui umedecer a garganta para estar ao nível e em condições de, sem interrupção, continuar a partilhar aqui o nosso conteúdo. Um dos aspectos que faz com que as pessoas ganhem pouco é a falta de habilidade. E nós vemos, por exemplo, em Angola hoje, nós temos uma taxa de inflação, uma taxa de desemprego altíssima. Nós hoje estamos com uma taxa de desemprego de 30,2% de desempregados. A par disso, e o mais grave, eu gostava que vocês prestassem atenção nesses dados. Nós temos, segundo o Instituto Nacional de Estatística, nós temos 30,2% de pessoas de angolanos desempregadas. É muita gente desempregada. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que das pessoas empregadas, pelo menos os dados que o Instituto partilhou, das pessoas empregadas, nós só temos 11 milhões de pessoas de angolanos que têm emprego formal. As restantes pessoas
trabalham sob forma de emprego informal, no mercado, nos business, nos negócios. Isso é gravíssimo. Significa dizer que a nossa taxa de desemprego é maior, é acima de 30%. E é curioso como é que nós temos, e nós vemos hoje como é que as pessoas estão à procura de emprego, de uma oportunidade. E vemos igualmente empresas à procura de pessoas para contratar, à procura de trabalhadores. É curioso como é que nós temos alta taxa de desemprego, tantas pessoas à procura de emprego, e temos a empresa à procura de pessoas para trabalhar. Só que essas empresas estão à procura de quê? Estão à procura Só que essas pessoas estão à procura de pessoas qualificadas com quê? Com habilidades. E o que falta hoje nas pessoas é falta de habilidades. Então você precisa compreender que você ganha em função das suas habilidades, em função da sua competência. Se você é uma pessoa medíocre, tem dificuldade de fazer as coisas, de entregar dentro dos prazos, tem dificuldade de fazer determinado trabalho que lhe é orientado, obviamente que você não vai valer mais em relação àquele que tem várias habilidades, várias competências, para além da dedicação e entrega ao trabalho. É uma pessoa que sabe fazer, é produtiva, gera resultado. Então, esse é o primeiro aspecto que você deve perceber, que você ganha pouco em função da falta de habilidade. Quero ganhar mais. Você tem que trabalhar as suas habilidades. Você tem que procurar, não é, obter o máximo de habilidades possível para que você possa ser uma pessoa valiosa. Imagina as pessoas que são peritas, as pessoas que são especialistas em determinadas matérias. Obviamente que essas pessoas ganham mais. E nós vemos como é que as empresas, quando contratam um especialista, o tanto de dinheiro que pagam. E muitas vezes eu tenho essa experiência da empresa aos seus técnicos, aos seus trabalhadores em determinada área pagam um determinado salário. Mas quando contrata um especialista para tratar das mesmas matérias, o tanto de dinheiro que paga. Então você precisa começar a olhar para as suas habilidades, criar um programa de construção de habilidades, de formação contínua, não é? Isso faz com formação, faz com mentorias, de modo, e hoje há mentoria para tudo. É curioso como é que nós, quando vemos alguém com resultado, a única coisa que falamos, que nos aparece na cabeça, não, ele teve sorte, não, ele teve ajuda, não, é curioso. Não conseguimos pensar que essa pessoa teve que definir um programa de construção de habilidades, de competências, teve que fazer formações, teve que investir, tal como eu, em determinado momento da minha vida, decidi fazer e continuo a fazer. É curioso como é que nós preferimos ir pela via mais fácil. Então você precisa perceber que você ganha pouco. Aquilo que você ganha, que você diz que não é suficiente, que não é o que você merece, aquilo resulta as suas habilidades. Ok? Então, trabalhe as suas habilidades e você vai ver como é que nos próximos tempos os seus resultados vão transformar. Você não vai precisar que o seu chefe lhe olhe de bom grado, não vai precisar que alguém lhe olhe com simpatia, não vai precisar da ajuda de ninguém, basta que você tenha habilidade, você vai transformar os seus resultados financeiros. A parte da habilidade do programa que você vai criar para criar habilidades, você precisa investir em experiência, em novas experiências. E como é que eu invisto em novas experiências? Eu preciso passar a frequentar novos lugares, onde vou me relacionar com outras pessoas que vão me permitir estar num ambiente que vão me gerar novas experiências. E para conseguir obter novas experiências, eu preciso dedicar o meu tempo a sair, e aqui eu vou deixar de fazer determinadas coisas para me dedicar a tempos que me vão agregar, não é? Ambientes, espaços que me vão agregar valor, participar em determinados seminários, determinados encontros de especialização, determinadas formações, começo a ir a novos ambientes, vou conhecer novas pessoas, essas pessoas vão fazer com que eu entre num estado de ação diferente, não é? Porque, obviamente, as pessoas com quem vou me relacionar depois vão partilhar a sua experiência e eu vou passar a perceber, pelo menos vai abrir aqui as várias possibilidades que eu posso fazer outras coisas e eu começo a viver essas várias experiências que eu vou vivendo. Isso vai fazer com que eu desenvolva determinadas habilidades, destrezas, determinada skill que depois vai fazer com que eu tenha ao nível do mercado, pelo menos, outro valor, não é? Isso vai agregar o meu currículo.
Depois, quando eu tenho habilidade, tenho várias habilidades, sobretudo as experiências, é interessante como é que as experiências, elas nos dão determinados valores da resistência, ok? Da persistência, da repetição. Ajudam-nos do ponto de vista do valor humano como pessoa a ter determinados valores. E quando eu adquiro valores de pessoas que têm uma mentalidade de prosperidade, de crescimento, eu me torno irresistível, eu me torno uma pessoa que não desiste dos seus objetivos. E nós vemos como é que as pessoas estão sempre abrindo novas panelas. As pessoas estão sempre abrindo novas panelas, por isso é que não conseguem obter os resultados que desejam. Hoje definiu um objetivo, daqui a próximo mês já esqueceu o objetivo financeiro que definiu, já tem outro objetivo. Na semana seguinte, viu um amigo, um colega que tem alguma coisa, já tem outro objetivo. Parecemos crianças, não é? Com óculos cor-de-rosa, que sempre que vimos alguma coisa, vamos desejando, esperando aquilo, não é? É terrível como é que nós perdemos tempo a sonhar, a desejar as coisas e desistimos facilmente das coisas. É só termos uma dificuldade na nossa caminhada e nós o que é que fazemos? Desistimos. É só sentirmos alguma resistência, desistimos dos nossos objetivos. Muitos de nós, sobretudo aquelas pessoas que são licenciadas, vemos como é que em determinadas universidades tinha sempre um professor mais difícil do que o outro, que criava dificuldade aos alunos ou que não dava notas justas. Mas isso não fez com que nós desistíssemos. Muitos, inclusive, reprovavam em determinadas disciplinas. O que é que faziam? Faziam recurso para superar. Muitos não conseguiam obter as notas que esperavam. O que é que faziam? Faziam uma prova para melhorar a nota, não desistiam daquilo que eram seus objetivos. E por último, mais do que ter habilidades, competências, experiência, ser uma pessoa com valor, que não desiste, resistente, persistente, você precisa investir na sua educação financeira. Nós precisamos investir na nossa literacia financeira. É o que tem estado a faltar nas famílias angolanas. Investir na nossa literacia financeira. Como é que eu gasto meu dinheiro? Não é? Quando eu compro um livro como este de bolso, um valor módico, eu estou a investir na minha literacia financeira. E isto vai fazer grande diferença na minha vida. Então eu preciso começar a dar passos, começar a fazer coisas novas, diferentes, para transformar os meus resultados, ok? Portanto, na vida, o que conta, e nós aqui na nossa imersão, o que é que conta? São os resultados. Não interessa, não é? Se eu sou doutor, se eu só tenho ensino médio, se eu tenho li quantos livros, sei livros, sei... Isso não importa. Quem que importa? Resultado. Sim, mas Salvador, você me está a falar em ter mais habilidades, fazer formações, participar em eventos, ter um mentor, mas isso tem custo. E o que eu recebo, o meu salário, já não chega nem para cuidar das minhas despesas correntes. Como é que você me convida dizendo que o caminho para mim crescer, para mim transformar financeiramente, é eu investir em mim mesmo, fazendo formação, pagando mentores e mais grave. O Salvador disse que isso tem um custo alto, como partilhou com a sua experiência. Isso não vale nada. As suas desculpas não vai mudar os seus resultados. O que faz diferença é os meus resultados. Então eu preciso fazer o que é necessário para obter os resultados. A sua desculpa se você é pobre, que você vive num bairro que não lhe facilita, que você tem um emprego, o emprego está difícil, isso não interessa. Que você tem uns tanto de filhos, as suas despesas, isso não interessa. O que interessa é o quê? É que você faça o necessário para obter os resultados que você deseja. Isso é que interessa. Então você precisa começar a olhar para esses aspectos e começar a analisar e verificar o que é que eu preciso fazer para que eu possa ganhar mais. E uma coisa posso lhe dizer, a minha experiência diz que em 2, 3 meses, se você se propõe a olhar para esses quatro elementos, os seus resultados em 2, 3 meses, é verdade. Só estou a partilhar aquilo que é a minha experiência. Em 2, 3 meses, os seus resultados financeiros começam a mudar. Você se torna uma pessoa completamente diferente. Só precisamos é testar.
E é o que eu digo aos meus mentorados: testem, testem, porque nós temos muitas dúvidas, temos muitas certezas, mesmo sem resultado, nós temos certeza de tudo, de como é que se deve fazer, como é que teste. Depois de testar, aí você pode vir falar comigo e aí eu vou lhe dizer porque é que não deu certo. Mas como sei que vai dar certo, teste. Vamos agora falar sobre as chaves da liberdade financeira. Eu não sei se os nossos internautas conseguem me ouvir, se está a fazer sentido o que estamos a partilhar. Eu gostava que pudessem dar aqui algum feedback, enviem mensagens, emojis. Ainda vamos a tempo de partilhar com as pessoas que nós amamos, nossos parentes. Eu gostaria que pudessem dar aqui o vosso. Vou interromper por enquanto a tela para ter aqui o vosso feedback. Gostava que vocês pudessem dar feedback se estão a perceber, se está a fazer sentido o que estamos a partilhar, se de facto está a impactar, a elevar a nossa consciência sobre a necessidade das transformações e das mudanças. Pois temos aqui o nosso mais velho, Oswaldo Mendes, a dizer que está a ouvir perfeitamente. Boa noite. Graças a Deus entrei agora. Do César do Itombe. Estamos a ouvir muito bem, muito obrigado. Boa noite, doutor Salvador. Pois, estamos a perceber muito bem aqui o nosso amigo Marques. Muito bem. Portanto, vemos que as pessoas falam em diferentes pontos da Angola. Isso significa dizer que a nossa mensagem está a chegar para muitos outros cantos, a impactar as pessoas. Muito bem, vamos então voltar para a nossa apresentação e aproveitarmos aqui o nosso tempo. Deixa-me cá voltar à apresentação. Vejo aqui o Dr. Grau também presente, nesse momento de transformação, e decisivo. Esse é um momento decisivo. Nós estamos. E às vezes o que me preocupa é que as pessoas não têm. Pois, eu recebo aqui uma mensagem a dizer os participantes não conseguem visualizar a minha tela. Podem me dar algum feedback? Conseguem visualizar a minha tela? As chaves da liberdade financeira? Uma das questões que tem estado a me preocupar é que muitos de nós que temos um rendimento, não é? Temos um salário, temos um rendimento, um salário, um emprego, um salário, perdemos-nos com o salário, pensando que o salário que nós temos é garantia de que estamos bem, é garantia de que a nossa vida está financeiramente estável. Obviamente que dependendo dos seus objetivos, das suas ambições, até pode estar estável. Mas uma coisa posso lhe dizer, nós estamos num contexto de muita variação. Estamos com alta taxa de inflação, estamos com a constante variação da taxa cambial. E agora, mais grave, nós tivemos agora aumento dos combustíveis. Pois, o Marcos diz que sim, consegue visualizar perfeitamente. Nós tivemos agora aumento dos combustíveis. Isso vai gerar e vai impactar as nossas famílias. Os preços dos produtos vão subir. Já imaginaram como é que nós vamos conseguir enfrentar esse cenário econômico que se agrava todos os dias? Que salário é que vai suportar isto? Você que não se mexe, você que não se movimenta, não vai atrás de informação, de conhecimento, não pede ajuda. Você que é tão arrogante a pensar que sabe tudo, que consegue caminhar sozinho. Vamos conseguir suportar esse contexto que estamos a viver? Sem contar que todos os dias as pessoas perdem perdem emprego, a empresa está a reduzir posto de trabalho, está a reduzir posto de trabalho, está a reduzir o salário. O que é que garante que você não vai perder emprego? O que é que garante que você não pode estar na lista das pessoas que estão a ser reduzidas e até ser despedida justamente? Qual é a garantia que você tem? Então, nós precisamos tomar consciência sobre a necessidade de começarmos a construir um patrimônio ativo capaz de suportar a nossa, proteger, aqui mesmo a palavra é proteger a nossa família. Tomemos consciência sobre a necessidade da proteção que temos que dar à nossa família. Então, não pode me bastar o salário que eu recebo, porque eu posso perder os tais salários que eu tanto entendo que, não, o meu empregador gosta de mim. Não é uma questão de gostar de si. Não é uma questão de gostar de si. Você precisa olhar para a sua condição financeira, para a sua segurança. E mais do que sua, não é que você não pode ser egoísta, da sua família.
Então, nós vamos partilhar aqui as chaves da liberdade financeira, o que você precisa fazer, quais são as chaves que você precisa ter em suas mãos para que você possa caminhar. Obviamente que isso é um percurso, é uma caminhada, que você possa caminhar para você conseguir obter liberdade financeira, para que você possa proteger a sua família. Então, a primeira chave que você precisa ter, primeiro passo que você precisa dar é olhar para a sua mentalidade. Nós temos estado a repetir a sua mindset. Você precisa reconfigurar a sua mindset, ok? É o primeiro passo, não é? Você precisa reconfigurar a sua mindset, a sua mentalidade. E como é que eu reconfiguro a minha mindset? Porque hoje o que eu ganho é resultado de quê? Da minha mentalidade. Hoje a pessoa que eu sou é resultado de quê? Da minha mentalidade. Hoje a pessoa que eu me transformei, o que as pessoas veem, é resultado da minha mentalidade. Os lugares que eu frequento é resultado de quê? Da minha mentalidade. Tudo que eu sou hoje, os meus resultados financeiros, e aqui eu queria fazer uma provocação aos nossos internautas. E não precisam responder, não é? Não precisam escrever, basta que vocês respondam em si mesmo. Quem de vocês, quem de vocês tem na sua conta 500 mil kwanzas? Hoje, nós estamos no final do mês e muitos de nós somos empregados, somos trabalhadores. Quem de vocês tem na sua conta 500 mil kwanzas? Eu não sei qual é o seu padrão de vida, mas 500 mil kwanzas pode não significar muito. Se calhar estou a fazer uma pergunta a esticar muito a fasquia. Eu podia perguntar quem de vocês tem 100 mil kwanzas? Quem de vocês tem 100 mil kwanzas na conta? Porque no seu emprego o salário pode atrasar mais 15, 20 dias. Se houver alguma situação, temos aqui o Marco levantou as mãos dizendo, olha, eu tenho, maravilha. Mas isso é sério, isso é sério. Porque os meus resultados financeiros resultam da minha mentalidade. E o que é que eu preciso fazer, Salvador, para mudar a minha mentalidade? O que é que eu preciso fazer? Pois o Marcos levanta a mão, eu não sei se levanta a mão para. O Marcos quer. O Marcos quer falar, está a levantar as mãos. Não sei se quer falar, eu posso abrir aqui o. Posso abrir o microfone do Marcos. Marcos, quer falar isto? Quer interagir nesse momento? Que eu vi aqui recentemente a levantar as mãos. Ah, pois, muito bem. Pois então, e como é que é, o Salvador? O que é que eu preciso fazer para trabalhar a minha mentalidade para obter os resultados financeiros que eu desejo? Eu preciso investir em mim, ok? Aquela ideia falsa, e nós aqui, e isso temos que trabalhar com nossos mentorados, nós temos que acabar com a ideia falsa de que as pessoas mais importantes da nossa vida é o nosso pai, é a nossa mãe, são os nossos irmãos, que eu trabalho para a minha família. Temos que acabar com isto. Aquela ideia de que nós fomos alimentando durante a nossa vida, de que imagina na criança que faz anos e os pais decidem realizar uma festa de aniversário. E os pais trazem um bolo a casa. Quando a criança vê o bolo, qual é a preocupação da criança? A ansiedade da criança é degustar o bolo, não é? Branco, bonito, é imediatamente pegar o bolo e degustar e repartir com os seus amigos. E o que é que os pais dizem? Não, 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 não. Aguarde que vai chegar o momento do corte do bolo. E a criança ansiosa, não é? Ela fica, não é? Eu acho que é um sofrimento que nós fazemos com as crianças. Ela fica o dia todo à espera do grande momento da sua vida. Qual é o grande momento da sua vida? O corte do bolo. Não é? A festa decorre toda ela, a criança imbuída com os outros amigos a festejar. No final da festa chega o momento mais importante daquela criança, que é o corte do bolo e degustar aquele bolo que ele viu logo pela manhã. E a criança, o que é que faz? Ele é colocado no centro, é feito o corte do bolo e os pais dizem: olha, não coma ainda a fatia. Você tem que entregar a fatia na pessoa mais importante da sua vida.
E as crianças, e foi o que nos ensinaram, e foram que fizeram conosco, configurando a nossa mente, não é? É perigo, isso é terrível, a forma como nossos pais nos configuraram. Que a pessoa mais importante da nossa vida é o nosso pai, é a nossa mãe. Obviamente que essas pessoas são importantes porque elas, não é, nos geraram, nos criaram, nos fizeram que pudéssemos nos tornar a pessoa que somos hoje na Terra. Mas não é verdade que elas são as pessoas mais importantes da nossa vida. A pessoa mais importante da nossa vida sou eu. Eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Então, nós precisamos acabar com essa mentira. E quando eu acabo com essa mentira, eu percebo que todo e qualquer investimento deve ser em mim. E eu vejo quando nós começamos as nossas mentorias com nossos mentorados, a preocupação é investir, querem começar a investir. Nós dizemos, não, o investimento é o último passo. Investimento é o último passo, de nada serve. Começares a investir depois não ter o mínimo de consciência, o mínimo de preparo para fazer os tais investimentos. Você precisa primeiro ter habilidades, ok? Para isso você precisa investir em ti, através de livros, palestras, mentorias. Você precisa vídeos, você precisa começar a ter um programa, um plano de formação. Todos os meses uma formação. Procurar por mentores, por pessoas que já conseguiram, que têm os resultados financeiros que você deseja ter. Acabar com a arrogância e com humildade e pedir ajuda às pessoas e pedir ajuda. Eu, nesse momento, tenho dois mentores que me estão a acompanhar, que me estão a orientar. Sim, mas Salvador, você já é licenciado? Você... Não, eu preciso, eu tenho os meus objetivos e eu vou atrás das pessoas que já alcançaram aquilo que eu quero ter, as pessoas que têm resultados. Então, precisa começar por investir assim. Depois, você precisa olhar para o seu ambiente. Isso é fundamental. Muitos de nós não crescemos, por quê? Por conta do ambiente que nós frequentamos. Muitos de nós nem é formação, nem é mentalidade, é o ambiente que nós frequentamos, ambientes tóxicos, ambiente que não agregam valor, ambiente que não nos ajudam a crescer. Você precisa definir um ambiente que te vai ajudar a crescer, que te vai desafiar. Hum, não sei, para aquelas pessoas que nos seguem no Instagram, nós temos a dizer. Conversa de adulto é o adulto fala de quê? Da vida dos outros? É isso do que o adulto fala? Não, o adulto não fala da vida, não perde tempo a falar da vida dos outros. Ah, criticar o partido que governa mal. Adultos não têm, eles não falam de partido de quem governa porque eles sabem que o partido não vai transformar a sua vida. Os adultos têm consciência que a única pessoa que vai transformar a sua vida é ela mesma, com as suas decisões, com as suas ações. E de que é que falam os adultos? Os adultos falam de dinheiro. Falam de dinheiro, de como, o que é que precisam fazer para ganhar mais, o que é que precisam fazer para mudarem, para se transformarem. Falam de desenvolvimento pessoal, falam de projeto. Se você está no meio de pessoas que não falam desses temas, deve se preocupar. Deve se preocupar, porque isso é conversa de adultos. O adulto está preocupado com a transformação da sua família, está preocupado em crescer, está preocupado em atingir novos patamares, em ser cada vez melhor, em se desafiar. Isso é que fazem os adultos. E para isso, elas selecionam os ambientes. Selecionam os ambientes, selecionam as pessoas. E eu costumo, por exemplo, a determinados mentores, há determinados mentores que depois de feito uma radiografia na sua vida, eu tive que recomendar que ela mudasse de bairro, que aquele bairro onde ela estava a ver estava a lhe impedir de crescer. E eles tiveram que mudar de bairro. E hoje, portanto, e hoje a sua vida não é a mesma coisa. Transformou. E vamos esperar que durante a nossa imersão até amanhã, pelo menos aquelas dos nossos mentores que tiverem sentirem essa vontade, possam partilhar a experiência aqui para que os outros possam também saber do impacto da transformação que estão a viver, não é? E vocês possam ouvir do ponto de vista assim, no real. Mas você precisa olhar para o seu ambiente e escolher as pessoas com quem você vai lidar. Você precisa afastar, tirar determinados amigos. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que afastar e tirar determinados amigos. A única coisa que eu penso que não façam é deixar as esposas ou os esposos porque essa pessoa tem uma mentalidade, não é, de pobreza ou tóxica. Isso não faça.
Vocês vão ter que trabalhar com as esposas, os esposos, companheiros, para que eles tenham a mentalidade que vocês têm, não é? Mas todas as outras pessoas você vão ter que afastar. Sim, Salvador, você me está a dizer que eu tenho que me afastar do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Você vai ter que se afastar. Pelo menos no sentido de você partilhar os seus objetivos financeiros, os seus projetos. Você vai ter que deixar de fazer isto, ok? Não se afastar no sentido de excluir essas pessoas, mas você vai ter que começar a partilhar com outras pessoas que têm os mesmos objetivos, que têm a mesma perspectiva de crescimento, têm as mesmas preocupações. Você vai passar, vai ter que começar a frequentar novos lugares, para conhecer novas pessoas, não é? E é importante que vocês, hoje eu conheço muito, por exemplo, um dos mentores que eu tenho agora, eu lhe conheci numa formação, uma mentoria que eu participei, e ele estava a dar assistência técnica, não é? E eu vi o trabalho dele, foi neste ambiente, foi neste meio que eu conheci esse mentor. E tem outras formações que eu tenho estado a participar, então estou a conhecer muita gente. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão há uma live que eu fiz com duas coaches e elas partilhando a sua experiência de gestão financeira. E essas duas coaches eu conheci numa formação e hoje são minhas amigas. Portanto, é desta forma que você vai conseguir, não é, se relacionar, se conectar com outras pessoas e alargar o seu leque, não é, de crescimento e de possibilidades. Depois você tem que olhar para a gestão financeira. Mais do que trabalhar a sua mentalidade, mais do que trabalhar o ambiente, ser mais seletivo com o ambiente que você vai passar a frequentar, afastar-se de determinados ambientes, deixar de ir às barracas, aos bares. Bar não é sítio para as pessoas de mentalidade rica frequentarem. Você tem que começar, não é? Tem que olhar também para a gestão financeira, não é? E aqui o que nós vemos é que as pessoas querem crescer financeiramente, querem melhorar a sua condição financeira, mas não tem o mínimo de preocupação de fazer uma gestão rigorosa, uma gestão, não é, mais responsável no sentido dos seus gastos, não é, gerar um impacto positivo ou impactar a sua, não é, pelo menos fazer escolhas mais assertivas. Na medida em que você tem que ter planilhas para controlar o seu dinheiro, você precisa ter ferramentas que vai permitir com que você possa controlar os seus gastos. Como é que você vai crescer financeiramente se você não tem controle do seu dinheiro? Você não tem um orçamento previsional de como, onde é que você vai gastar, como é que você vai gastar o seu dinheiro. Você passa, recebe o salário e vai atendendo às questões que vão surgindo. E depois o que é que acontece? Há um imprevisto lá à frente de doença, de coisas que acontecem na nossa vida e que nós precisamos atender. O que é que acontece? Se nós não temos um controle, não fazemos gestão do nosso dinheiro. Temos que recorrer a pedir ajuda às pessoas, a incomodar os familiares, os amigos, ou temos que nos endividar. E é isso que acontece conosco. Ou temos que nos endividar. Ou muitas vezes, nem previsto. Vem um nível de irresponsabilidade, às vezes, em que nos colocamos nem previsto. Muitas vezes, eu não ter controle do meu dinheiro, vou gastando, vou atendendo às situações, às urgências que vão surgindo, às faltas urgências que vão surgindo. E chega a meio do mês, já não tenho dinheiro para atender à sustentabilidade da minha família, nem para alimentação, que é uma despesa inadiável. E o que é que eu faço? Endividar, pedir emprestado. Ainda hoje alguém me esteve a dizer, falar de alguém que tinha até um bom rendimento, mas no final do mês está aí pedir a quem tem menos rendimento. A quem tem menos, ele tem até um bom rendimento, não é? E aqui, obviamente, depende depois, é relativa à questão do bom, mas financeiramente, para quem ganha acima de 1 milhão hoje, a qualidade de vida em Angola, acima de 1 milhão, é um bom rendimento. Nós vemos como é que essas pessoas muitas vezes depois estão aí a pedir a quem ganha menos. Pode-se evitar isto? Como? Com uma gestão financeira, com algum rigor no controle financeiro. Você não pode, não é? E nós vemos como é que o próprio Estado angolano, e qualquer Estado, tem um orçamento. Por que você, durante esses anos todos, trabalha, ganha salário, não tem um orçamento? Mas você não tem um orçamento, quer crescer financeiramente. Você não decide previamente, antes de receber o salário, sentar, decidir, fazer escolhas, ver as opções. Não, isso vai ficar para o próximo mês. Este mês a prioridade é.
Você não, decide, não tomou decisão de como é que vai gastar o seu dinheiro, você quer crescer financeiramente. Até as próprias empresas têm um orçamento, só você que não tem orçamento, você quer crescer. Então, isso não sei se ele está fazendo com que você possa tomar consciência, está elevar a sua consciência para que você possa perceber que você tem estado a fazer mal, você precisa caminhar para sentido diferente. Então, depois nós temos, depois do controle financeiro, nós temos a outra chave que é ganhar dinheiro, ok? E aqui o ganhar dinheiro é a necessidade de você começar a olhar na necessidade de você ter várias fontes de renda, ok? Sim, mas Salvador, eu já trabalho muito, eu saio do trabalho cansado, tenho que descansar. Sim, tem que descansar, mas a viver na condição que você vive. Se você pode chegar em casa aí, em função das suas habilidades, da sua experiência, você se propor a prestar uma consultoria a partir do telefone em casa, ou a prestar um serviço, ou aí vender algum produto, ou pelo menos comprar e entregar alguém para. Você pode, você tem várias opções, mas você precisa, e eu costumo, estou sempre a repetir, não durmam, não permitam o mês terminar sem vocês terem mais de uma renda. Vocês não podem viver com uma renda. Como é que alguém num país como o nosso vive com uma renda? É grave. Como é que alguém, nosso país, vive com uma renda, uma fonte de renda? Ninguém consegue. Ok? Depois, uma vez tendo várias rendas, eu preciso investir. Eu preciso investir todos os meses, de forma repetida, todos os meses a investir. Não precisa ser muito, mas o processo de repetição ao longo do tempo, e aqui eu tenho trago a experiência de Warren Buffett, que é tem 60 anos de idade, tornou-se bilionário nos Estados Unidos, é um dos grandes investidores, e ele fala sobre a necessidade de investir todos os meses alguma coisa ao longo do tempo, o pouco ao investir todos os meses, não tem como daqui a 5, 10 anos você não transformar a sua vida financeira. E hoje posso olhar para trás e dizer que, de facto, essa experiência é transformadora. Investir todos os dias alguma coisa, ok? Depois nós temos a mentalidade financeira. Vamos agora entrar para aquilo que são as classes da mentalidade financeira, não é? E aqui a mentalidade financeira é a chave para nós, não é? Caminharmos para a liberdade financeira. Quando falo de mentalidade financeira, eu estou aqui a trazer a questão da classe, ok? Em que classe é que eu me encontro? Qual é a mentalidade das pessoas de classe pobre, as pessoas da classe média e as pessoas ricas? Como é que essas pessoas pensam? Qual é a diferença? O que é que faz uma pessoa ser rica, pobre? O que é que faz? E as pessoas, hoje o que as pessoas apresentam como elemento diferenciador, não é? E eu não sei o que é que vocês. Já agora, caros internautas, digam-me aqui, e sinto que a sala está muito caladinha, as pessoas estão muito caladas. Vou interromper aqui a apresentação, só para colher aqui o vosso feedback. Digam-me, do vosso ponto de vista, a vossa visão, qual é, partilhem aqui no chat. O que é que difere uma pessoa de mentalidade pobre, classe média e rica? Qual é a diferença? Coloquem aqui no chat qual é a diferença. Podemos ligar os microfones, 2 minutinhos só para termos aqui, interagirmos aqui, termos aqui algum feedback e já agora também aproveitar. Podemos ligar as câmeras, caros internautas, estou sozinho a falar e não consigo saber, estou aqui, sinto que o Dr. Grau está aqui presente. Podem ligar as câmaras, faz favor, para termos aqui, só para que eu possa sentir que não estou sozinho. Muito bem, Gregório, o caro internauta Gregório, muito obrigado. E eu queria também, não é, fazer aqui um registro. Podem ligar as vossas câmaras, faz favor. Queria aqui fazer um registro da nossa sala. Podem ligar as vossas câmaras. Pois, pois. Queria fazer aqui um registro fotográfico. Eh, Podem, muito bem. Podem ligar.
aqui o Marcos, prazer, doutor Grau. Doutor Grau estava durante o momento todo da nossa imersão com a câmara ligada, desligou agora. Deixem-me cá fazer uma. Só para fazer aqui um registro para. Muito bem, só fazer aqui um registro para que para muito bem. Pois, muito obrigado. Gostava que pudessem partilhar aqui qual é a diferença que existe entre pessoas de classe que tenham de classe média, pobre, pobre e rica. O que é que difere uma pessoa de classe média, pobre e rica? Qual é a vossa visão? Coloquem aqui no chat. O que é que difere uma pessoa de classe média, pobre e rica? Qual é a diferença? Coloquem aqui no chat, a vossa opinião. O que é que difere uma pessoa de classe média, pobre e rica? Nós hoje vemos como é que po- eh, podem partilhar aqui no chat. O que é que difere uma pessoa de classe pobre, uma pessoa de classe média, uma pessoa de classe rica? Qual é a diferença entre essas pessoas? Nós vamos entrar agora aqui na mentalidade financeira das pessoas pobres, das pessoas classe média e rica, e você vai conseguir, com base no que vamos partilhar aqui, vai conseguir se enquadrar numa das classes. Mas eu antes gostava de saber o seu entendimento, qual é a diferença entre as pessoas de classe pobre, média e rica. Podem partilhar aqui no chat só para que eu tenha a noção, não é? A percepção de qual é o vosso entendimento. O que é que difere uma pessoa de classe média, pobre e rica? Pois, existem várias diferenças. eh, Existem várias diferenças hoje, elementos que diferem uma pessoa, as pessoas de diferentes classes. E hoje um dos elementos que se apresenta como determinante entre essas classes, o Marcos diz classe rica possui literacia financeira e uma excelente gestão de recursos financeiros. Obrigado, caro Marcos. Partilhem aqui as vossas opiniões. O que é que difere uma pessoa de classe pobre, não é? O que é que faz uma pessoa ser pobre, não é? O que é que faz uma pessoa ser de classe média? O que é que faz uma pessoa ser de classe rica? O que é que difere o rico das outras classes? Não é? E estava a dizer, hoje um dos elementos que é apresentado, que as pessoas no geral, no comum apresentam, é que as pessoas ricas têm mais dinheiro que os pobres, né? Parece muito fácil. Que as pessoas ricas têm mais dinheiro, os pobres não têm dinheiro, não é? É um dos elementos que se apresenta como diferencial. Uma coisa posso dizer, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. A classe pobre, classe média e rica, a diferença não tem nada a ver com ter mais ou menos dinheiro. Podia ser tudo menos dinheiro, ok? E é importante que vocês aqui tenham isso aqui bem presente. Não tem relação com dinheiro, ok? Então nós vamos apresentar aqui aquilo que difere, quais são os elementos que difere uma pessoa de uma classe e de outra classe. E com base naquilo que nós vamos partilhar, vocês vão conseguir se enquadrar e, obviamente, que depois criar estratégia para que vocês possam sair de uma classe para outra classe. Primeiro, temos as pessoas de mentalidade pobre, pessoas com mentalidade da classe dos pobres, ok? Disse mesmo que o pobre não é pobre pelo salário que tem, mas é pobre pelo, não é, por aceitar o salário que recebe, ok? Os pobres são caracterizados pelos seguintes elementos. As pessoas pobres são pessoas que focam na sobrevivência. São pessoas que estão preocupadas com o agora, ok? Aquilo que têm, elas estão preocupadas em gastar imediatamente. Como são pessoas preocupadas com o agora, são pessoas preocupadas com o momento, com a sobrevivência, tudo o que têm, elas gastam no momento. Por isso é que nós vemos que as pessoas pobres são pessoas que estão sempre a reclamar, nunca têm dinheiro. Estão sempre a reclamar. Vocês devem ver pessoas que nunca têm dinheiro.
Você lhe propõe um investimento, lhe propõe, lhe indica a necessidade de uma formação, nunca tem dinheiro. São pessoas vitimistas, estão sempre a reclamar, a transferir o ônus do seu resultado para as outras pessoas. É assim que as pessoas de mentalidade pobre vivem. Estão de tempo em tempo a reclamar. E um dia como esse, as pessoas de mentalidade pobre chegam a casa e dizem: é que eu preciso descansar. Foi um dia de muita luta. Segunda-feira começa a luta. Essa é a linguagem das pessoas pobres. Segunda-feira, o trabalho para as pessoas pobres é luta. Mais um dia de muita luta. Até a fala, a nossa narrativa revela bem a nossa mentalidade. É assim que vivem as pessoas pobres. Nunca têm dinheiro. O dinheiro nunca chega. Ok? Nunca chega. Podem ter até um rendimento considerável, bom. E quando falo um bom rendimento, eu estou a olhar para a média dos angolanos. Hoje, graças a Deus, o salário mínimo nacional já subiu até 70 mil, até o final do ano 100 mil. Mas temos pessoas hoje que ganham 200, 300, 500 mil, mas nunca têm dinheiro, o dinheiro nunca chega. Têm sempre necessidade, estão muito preocupadas com atender o agora. E essas pessoas, por norma, as pessoas de metade pobre não procuram buscar melhorar as suas habilidades. E desde já, vocês que estão aqui nessa imersão não fazem parte dessa classe. Porque se fizessem parte dessa classe, nem estariam aqui à busca de melhorar as vossas habilidades financeiras. Vocês não são pobres. Vocês não são pobres. Porque vocês estão à busca de formas de melhorar a vossa habilidade financeira. As pessoas pobres não têm preocupação com o melhorar as suas habilidades financeiras, as suas competências, com o desenvolvimento pessoal, não é? Elas dependem da empresa. A empresa pagar uma formação para ela crescer, ok, ela faz e ela cresce. Ou seja, o meu crescimento, o meu desenvolvimento pessoal depende da boa vontade da empresa. Só mesmo uma pessoa com uma mentalidade pobre é que transfere, não é, a sua ambição, os seus sonhos para a empresa. Então, as pessoas de mentalidade pobre não têm preocupação com a formação. Passam 1, 2, 3 anos, não estão preocupados com formações, não estão preocupados em melhorar suas habilidades de comunicação, de interação, de estudar, não têm o mínimo de preocupação. E essas pessoas pensam no agora, não querem saber do amanhã. Há tempos alguém falou comigo e disse: Não, Salvador, desculpa, mas eu acho que é errado a visão. Eu partilhei com ele um artigo que eu publiquei num jornal e ele disse: Não, sobre a necessidade de poupar. E ele disse: Não, Salvador, desculpa, não concordo com a sua opinião, com a sua visão nesse artigo, porque eu acho que nós temos que viver agora, que nós trabalhamos, temos que viver agora, temos que viver bem agora. Por que que eu tenho que fazer poupança daqui a 2, 3, 5 anos para ver melhor lá à frente? Não, eu tenho que viver agora. Eu disse, ok, tá certo, tens razão, mas isso depende da sua mentalidade, isso é fruto da sua mentalidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar do minimalismo. Essa ideia revela bem a pobreza, não é, das pessoas. O minimalismo é uma visão que surgiu, um movimento. Eu já usei, houve anos que eu usei muito a técnica do minimalismo. Vocês viam na minha casa, era você olhar para o rendimento que a pessoa tem, depois ver a condição de vida que a pessoa leva, essa pessoa deve ter bloqueios. Não, eu estava a viver a filosofia minimalista. E a filosofia minimalista, ela recomenda que você viva com o mínimo possível para que você possa investir e criar liberdade financeira. E lá à frente você está financeiramente melhor. É uma técnica interessante. Nós no nosso Instagram temos uma live onde falamos sobre minimalismo. É muito utilizado hoje. Já foi um grande movimento a nível dos Estados Unidos. Hoje há pessoas que eu há 3 anos, até há 2 anos, ainda usei a técnica do minimalismo, não é? Então, as pessoas de mentalidade pobre não querem pensar no futuro, não querem pensar daqui a 2, 3. Não, ela pensa no agora. Recebe, gastou. Por isso é que surge um imprevisto, nunca tem dinheiro para atender os imprevistos. E mais grave, as pessoas de mentalidade pobre não planificam, não fazem plano, não projetam. Por isso é que nem orçamento têm. Não tem a mínima preocupação de controlar, de fazer um orçamento, de organizar as suas finanças. Não tem o mínimo de preocupação. Então, essas pessoas são pessoas de mentalidade pobre. Não tem que ver com dinheiro, tem que ver com
a forma como as pessoas encaram o mundo, como as pessoas olham para o dinheiro, não é? E essas pessoas sofrem, por quê? Porque elas precisam trabalhar para viver, precisam trabalhar para viver. E nós mesmo, nosso meio, nossa família, vemos essas pessoas aos montes, né, de mentalidade pobre, estão sempre preocupadas em pedir, não conseguem olhar para si e olhar que ela tem habilidades, que podem desenvolver habilidades novas e, portanto, agregar valor a si para depois serem, portanto, pessoas valiosas que agregam valor na sociedade, na empresa e passarem a ganhar mais. Não olham para isso. Por isso é que uma pessoa de mentalidade pobre, se você lhe convida, olha, mesmo na empresa, você lhe diz, olha, eu preciso que você trabalhe comigo, você sai às 17 horas ou às 18. Eu preciso que você trabalhe comigo até às 21, tem um relatório para concluir, eu vou precisar da sua ajuda. O que a pessoa de mentalidade pobre fala? Não. Quer me explorar? Não. Pensa que vai me explorar? Não vai, eu conheço os meus direitos. É assim que a pessoa de mentalidade pobre fala. Eu conheço os meus direitos. Em vez de pensar que estando ali com o chefe vai ganhar experiência e, óbvio, experiência, gerar confiança e pode ser uma opção na próxima nomeação. Não quero saber disso. Só quer saber de dinheiro, só quer saber do agora. Não, quer me explorar. Não, por que é que só está me convidar a mim? Não, eu conheço os meus direitos. E ela não cresce com os seus direitos, não cresce. Depois o que é que acontece? Passa a vida a se queixar, a lamentar que não lhe dão oportunidade, que não lhe nomeiam, que só os outros é que conseguem. Essas são as pessoas de mentalidade pobre. Depois nós temos as pessoas de mentalidade da classe média. Eu preciso aqui umedecer, desculpem, eu preciso aqui umedecer a garganta para conseguir manter o ritmo aqui da nossa formação. A classe média é a classe de pessoas que, quando recebe, a grande preocupação e o trabalho que fazem é para assegurar o seu conforto, é para comprar conforto. As pessoas de classe média estão preocupadas com vestir bem, para serem vistas, não é como uma pessoa que veste bem, roupas caras. O vizinho comprou alguma coisa, ela também compra para mostrar ao vizinho que pode. Estão preocupados com o status, trabalham somente para o estatuto, para o conforto. Por isso é que você vê as pessoas de classe média, são pessoas que vivem nas centralidades, que vivem nos condomínios. Às vezes ele tem capacidade de pagar a tal condomínio, a tal despesa de condomínio, ele vai no condomínio dos angolanos. É assim, a pessoa de classe média trabalha somente para assegurar o status. Tem mais de um carro, quer? Tem carro que depois não conseguem cuidar da manutenção. E o que que acontece? Como ele não tem capacidade para atender o tanto de despesa que ele gerou com as suas decisões. O que é que depois faz? Se endivida. O que é que depois faz? Tem que passar o dia no trabalho, a trabalhar duro para sustentar o conforto, o status que ela criou. Depois, o que é que acontece? Não dá atenção à família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para si, depois ficam doentes. Por quê? Porque nem tempo para ir ao ginásio, nem para correr, né? Até para correr, não tem tempo para nada. E o que que acontece? Depois de alguns anos, a pessoa está na fila dos hospitais à espera para ser atendida, frustrada, com estresse. Por quê? Porque foi alimentar, trabalhou tanto para alimentar um estatuto que ele não tinha capacidade de sustentar. Então, as pessoas de classe média, elas, tudo o que ganham é para o seu conforto, para o seu bem-estar, para o estatuto. Ah, o meu filho estuda no colégio, tal, olha, o meu filho, olha, o vizinho colocou o filho no colégio, numa escola privada. Não, eu também coloco, por quê? Porque aquilo me dá estatuto. Não, eu sou uma pessoa importante. E é assim que vivem as pessoas de classe média, ok? Compram tudo financiado, não tem o mínimo de conhecimento de literacia financeira. Não, eu chego no mercado, pago tudo. Não, eu compro tudo pagando a pronto pagamento. Nem se dão ao trabalho de negociar o preço. Nem querem negociar, não é? Eu costumo dizer, pedir quebra, não é? Nem querem negociar o preço, chegam, pagam.
Muitas vezes nem recebem um troco para demonstrarem que são pessoas que podem, que têm, mas que vivem numa falsa. É assim que vivem. E nós, sobretudo em Angola, estamos a criar e temos estado a criar uma classe média, não é? E nós vemos, por exemplo, hoje, e várias vezes foi revelado que a maior parte das pessoas que vivem na centralidade nem pagam, não pagam as mensalidades. Não pagam as mensalidades, são as pessoas de classe média. Não pagam as mensalidades, o Estado já decidiu, já pensou em despejar essas pessoas, retirarem dos apartamentos, não pagam, ok? Então, e essas pessoas, a mentalidade dessas pessoas, elas só pensam a médio prazo, mensal. Só pensam no mês. Não, tem a remuneração para atender o mês. Não querem saber daqui a 2, 3 anos, não querem saber. Na empresa, só querem saber do seu salário. E essas pessoas, como a preocupação dessas pessoas é, assegurar o conforto da família, o seu conforto, o seu bem-estar, as suas aparências, o seu estatuto, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, tudo que eles ganham, eles gastam no mês. Não tem o mínimo de preocupação com poupança, com investimento. Não há dinheiro, não resta. Não há dinheiro para isso. É só para cuidar do seu status. É só para cuidar da sua vida, do seu conforto. É assim que vivem as pessoas de classe média. E depois vemos a conversa das pessoas de classe média, não é? E depois são pessoas que endividadas, porque apesar de trabalharem tanto, não terem tempo para si, não terem tempo para a sua família, não conseguem tirar 5 minutos para si, não conseguem tirar parte do dinheiro para si, porque têm que sustentar o conforto da família ou o seu conforto, não poupam, não investem, ok? Depois essas pessoas chegam a uma altura que se tornam pessoas frustradas. E é assim que vivem as pessoas de classe média. Eu não sei se está a fazer sentido para si, eu não sei se você está conseguindo se colocar num desses quadros, não é? Porque você precisa começar a se enquadrar numa dessas classes para que você comece a mudar e verificar a necessidade urgente de sair dessas classes, começar a caminhar para outras classes, aquela que de facto lhe dá alguma segurança e garantia de uma vida melhor. Depois nós temos, por último, a classe das pessoas com mentalidade rica. As pessoas de mentalidade rica são pessoas que correm atrás de liberdade. São pessoas que correm atrás de liberdade. Elas não estão preocupadas com o salário. Estão preocupadas em trabalhar e obter uma percentagem do seu trabalho na empresa. Elas colocam, se veem como parte do projeto na empresa. Elas se posicionam como parte do processo, como sócios. Ela não se vê como trabalhador, ok? Ela trabalha tanto para depois ir atrás, não é? Essa liberdade decidir a hora que vai acordar, decidir a hora que vai acordar, ter tempo para estar com a família, para cuidar da sua saúde, fazer aquilo que gosta, meditar. As pessoas de mentalidade rica são pessoas que têm muita preocupação com isto. Todos os dias, toda semana, uma vez por semana, eles tiram um dia para si, para cuidarem do seu corpo, para, não é? Os outros já dizem para se mimar, para cuidarem de si. E nós temos estado a ensinar nas nossas lives. A necessidade de se pagar é um dos aspectos que nós trabalhamos, ok? Nós vamos falar amanhã, quando falarmos de como corrigir a mentalidade errada. Vamos falar disto. O que é que você precisa fazer para corrigir a mentalidade errada que você tem? Para sair da classe em que você se encontra para ir para outra classe? O que é que precisa, quais são os passos que você precisa seguir? Então, as pessoas de mentalidade rica, elas correm atrás de liberdade. Eles tudo fazem para conseguir obter a liberdade. Elas não gastam tudo o que têm. Não gastam tudo o que têm. O que elas recebem de remuneração, pegam parte para as despesas e outras partes para poupar, para investir. São pessoas que pensam a longo prazo. Essas pessoas planificam. Não, daqui a 5 anos, quais são, que patrimônio é que eu vou obter? Quais são os resultados financeiros que eu desejo ter daqui a 5 anos? A parte da definição de 5 anos, elas têm um plano de ação que vai permitir com que elas possam alcançar os resultados. Ok?
São pessoas que pensam daqui a 10 anos, qual será o meu posicionamento nessa empresa? Qual será o meu posicionamento na sociedade? Onde é que eu vou viver daqui a 5, 10 anos? Planificam a longo prazo. São pessoas que, apesar de ganharem pouco, elas investem. Todos os meses, as pessoas de classe rica investem. Todos os meses investem. Ok? Então, são pessoas que estão preocupadas com desenvolvimento pessoal, com obter novas habilidades. Ok? São pessoas que têm grande preocupação com o crescimento pessoal. Essas pessoas, o que elas fazem e aqui eu trouxe um quadro para apresentar um bocadinho a prática, o que é que os ricos fazem? Deixa-me cá apresentar. Os ricos, o que elas fazem, as pessoas ricas, eu trouxe aqui esse quadro. Parte das despesas, do que eles ganham, das suas receitas, eles gastam metade, o mínimo possível. Procuram gastar o mínimo possível para quê? Para poupar, para investir. Investir em títulos, em rendas fixas, investir em obrigações, investir em ações. Eles têm vários patrimônios. São investimento. Como ele ganha um tanto, ganha esse tanto, procura gastar o mínimo possível para quê? Para investir. E esse investimento vai permitir que ao longo do tempo ele crie riqueza, crie patrimônio, de modo que ela possa viver com os rendimentos do seu investimento. Ela não se preocupa em viver do seu salário. As pessoas ricas não vivem do seu salário. Lembram-se que eu vos disse que vocês não podem dormir sem terem mais de uma renda? Hoje mesmo, vocês têm que pensar como é que vocês vão criar mais uma renda para além do vosso salário. É isso que as pessoas ricas fazem. Criam. Lembram-se que no princípio, logo no princípio, nós falamos que as pessoas que ganham muito não desistem. Quando elas criam um plano de ação, o que é que eu preciso fazer para aumentar o meu rendimento? Não desistem até conseguir. E é isso que você tem que fazer, não desistir até você conseguir obter os seus resultados financeiros. Não estar ali a abrir novas panelas todos os dias, mas é atrás daquilo que você acredita que é possível. E porque os outros, o que nós temos que olhar, por isso é que existem os mentores. Quando eu olho para o mentor, eu olho para o mentor e digo, ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também posso. Eu posso olhar, não, isso aqui ninguém conseguiu, eu vou ser o primeiro a conseguir. Mas se ele conseguiu, eu também posso. Então você precisa viver um sacrifício hoje para amanhã conseguir ter liberdade financeira. Eu não estou a falar isso do ponto de vista, eu estou a partilhar a experiência, aquilo que nós temos estado a fazer. Quando eu vivi o minimalismo durante 2 anos, foram momentos difíceis. Difíceis. Queria ter uma casa bonita, organizada. Eu não tinha, porque eu estava a viver uma estratégia financeira para lá à frente, viver melhor, em melhores condições. Então é possível, você pode viver a mesma estratégia. Aquilo que você ganha, não pode haver um equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta. Está errado. Para isso, você tem que ter definido o seu padrão de vida, saber quanto é que você precisa para as suas despesas mensais. Como é que você quer poupar se nem sabe o seu padrão de vida? Sim, mas Salvador, eu tenho muita despesa, tenho muitos filhos, meus filhos estão no colégio, meus filhos. Não interessa. Você tem que reduzir o seu padrão de vida. Está vivendo um padrão de vida errado. Se não resta dinheiro, você está vivendo um padrão de vida errado. Você tem que corrigir o seu padrão de vida. É o primeiro passo. Esquece investimento. Começa a reduzir despesas na sua casa e viva aquilo com base na sua capacidade. Você vive com base na sua capacidade, de modo que lhe reste dinheiro para você investir. E quando você investe, você consegue ao longo do tempo criar riqueza. Se você faz uma poupança e faz um investimento, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, renda fixa, um dos investimentos em renda fixa são os bilhetes de tesouros. O valor mínimo para investir em bilhete de tesouro são 50 mil. São 50 mil. Você pensa você investir todos os meses 50 mil, onde é que você vai parar até o final do ano? Com o retorno que esse investimento lhe vai dar? Aplicando a estratégia de juros compostos? Já pensou nisso? Você precisa olhar para ver as opções que você tem. Depois,
Para terminar, e vejo que a nossa hora já lá se vai. Para terminar, e vejo que hoje é sexta-feira, devem estar cansados. Para terminar, nós temos o passo a passo que você deve seguir. E o passo a passo começa com a definição do seu padrão de vida. Padrão de vida é o que, Salvador? Padrão de vida é você receber a sua remuneração, atender às suas despesas e restar dinheiro. Se não resta dinheiro, você vive um padrão de vida errado. Não interessa se você tem muitas despesas, se você tem problemas, se ganha pouco. Se não resta dinheiro, você está vivendo um padrão de vida errado. Porque é só você perder o emprego, e você já vai ver que você vive um padrão de vida errado. É só reduzir o salário. Ou pensa que o seu salário não pode ser reduzido. Nós em 2020, na Covid, não reduziram o salário a 50%. Reduziram ou não reduziram? Em 2018, o Estado aumentou o imposto de rendimento de trabalho a um percentual. Houve muitas reclamações. Você pagou, não reduziu o seu salário pagando o imposto? Podes ou não podes reduzir o seu padrão de vida? Estar a viver um padrão de vida errado que não é capaz de criar um fundo de emergência. Depois você precisa ter a cultura de controlar o seu dinheiro através do orçamento. Você precisa controlar. Vá ao Google e baixa um orçamento. Você pode fazer sozinho ou pode procurar ajuda. Um mentor que lhe vai dar uma ferramenta, vai lhe ensinar como é que você pode controlar o seu dinheiro. E depois você precisa começar a poupar. Porque é poupando que você vai investir. Se você não faz isso, e porque o seu dinheiro vai perdendo poder todos os meses, agora com a taxa de inflação altíssima que nós a que nos encontramos, você todos os meses perde dinheiro. Não espero que tenha feito sentido. Se você seguir esse passo a passo, certamente que a sua vida vai começar a se transformar. Espero que tenha feito sentido. Nós terminamos agora. Vou deixar aberta aqui. Vou interromper a nossa apresentação para que você possa colocar as suas perguntas, dar feedback, se perceberam, se fez sentido. Tudo que nós fomos partilhando aqui, se fez com que vocês pudessem despertar, que se fez com que vocês tomassem maior consciência sobre a necessidade de começarem a fazer diferente para obterem resultados diferentes. Dê aqui o vosso feedback. Está agora aberto para perguntas e respostas. Podem colocar no chat. Quem quiser pode igualmente pedir, levantar as mãos. Eu vou abrir para que vocês possam falar. Que o Gregório diz muito obrigado ao Salvador, foi muito proveitoso. Vamos gostar de ter aqui o vosso feedback para se realmente fez sentido e colocarem as vossas perguntas. Temos 2 minutos para terminar a nossa imersão. Agora é momento de perguntas, de feedback, de modo que vocês possam dar aqui o vosso feedback, a dizer o que é que acharam, se realmente fez sentido na vossas vidas, como disse o Gregório. Nós temos também o nosso grupo VIP do WhatsApp, vocês também vão poder dar feedback do como é que foi a imersão, mas temos agora o momento de perguntas. Eh, Pois o Marcos diz, tudo o que tenho para dizer é que foi uma sessão muito proveitosa e louvo, agradeço essa iniciativa. Muito obrigado, caro Marcos, muito obrigado. Nós amanhã vamos ter algumas novidades, vamos trazer aqui algumas coisas interessantes e vamos trazer uma grande oportunidade para que você possa começar a dar o grande passo. O prazer de Sousa diz, gratidão pela mentoria em tempo oportuno, muito bem, portanto, que revela que fez sentido, que está a fazer sentido. Dizia, mas vamos trazer. A meu último dia, decidimos fazer nestes 2 dias esse momento de imersão e vamos trazer amanhã uma grande oportunidade, uma grande oferta que vamos fazer que vai permitir com que você possa tomar a decisão e começar a dar o passo que você precisa para obter resultados diferentes, não é? Tal como um dia eu fiz e muitos dos nossos mentorados estão a fazer. Pois, mas vejo que possivelmente por ser tarde, muito, muito vocês já estão cansados. Vamos então terminar. Muito obrigado.
pela vossa presença. Vejo que aqui a tia Esmeralda, o doutor Grau, Laureta Ambuale, espero que tenha pronunciado bem, Alcione, William, Marques, prazer, portanto, mantiveram-se aqui durante todo o momento de imersão. Muito obrigado pela decisão que o doutor Graudi foi muito bom. Eu gostaria de saber, doutor, se não tem o livro à disposição. Temos sim, temos. Nós fizemos a reedição do livro, havia muita procura, pedimos, voltamos a reeditar o livro, mais 1.000 exemplares. A primeira edição não demorou, então nós tivemos que pedir mais. Ainda temos alguns livros depois podemos fazer chegar ao Dr. Grau. O Marcos Dias também quer um exemplar. Penso que vocês estão no grupo, que os que estão no grupo do WhatsApp, nosso grupo VIP, podem manifestar o interesse. Nós vamos fazer, a nossa equipa comercial vai entrar em contato para fazer chegar o livro, não é? O livro, o Poder do Orçamento Familiar. Muito obrigado, bom descanso. Amanhã, pontualmente, às 20h20 minutos, estamos aqui para continuar e terminar a nossa grande imersão de como construir a sua liberdade financeira. Obrigado e bom descanso. Até amanhã.